Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Boa madrugada, a depender da hora que você estiver me ouvindo. Bom, e aí pessoal, dando continuidade ao nosso estudo do direito internacional, na aula de hoje nós vamos iniciar o estudo do direito internacional privado e explico para vocês. A nossa disciplina, né, didaticamente, ela é dividida em direito internacional privado e direito internacional público. Inclusive, a disciplina, né, a ementa anterior, ela fazia a separação. Então, em um semestre, vocês estudavam direito internacional público e no outro semestre estudavam direito internacional privado. Então, com a unificação da ementa, acabou então que nossa disciplina passou a receber o nome de direito internacional. Então, a gente tem que trabalhar o mesmo conteúdo dentro aí da mesma ementa. Então, de modo que o nosso conteúdo foi bem reduzido para a gente poder comportar isso dentro de uma ementa e trabalhar com vocês de forma satisfatória. Didaticamente, essa divisão entre direito internacional público e direito internacional privado, ela tem uma aceitação muito boa pela doutrina, enfim, pela academia, porque ela permite nós analisarmos individualmente as peculiaridades de cada um desses ramos do direito internacional. Bom, apesar de didaticamente ser muito proveitoso para a exposição do conteúdo, nós precisamos fazer uma ressalva no sentido de que cada vez mais se fala em publicização do direito privado, ou seja, a constitucionalização do direito privado, de modo então que cada vez mais essa divisão entre direito privado e direito público ela tem sido superada e por muitos sendo considerada já ultrapassada, desnecessária, encabida essa separação. Perfeito? Por quê? Dentro daquilo que o professor Pedro Lenza chama no seu curso de Direito Constitucional, que ele chama de horizontalização dos direitos fundamentais, ou seja, a incidência das normas constitucionais, a observância dos direitos e garantias fundamentais também nas relações privadas, nas relações de compra e venda, nos contratos como um todo, perfeito? Então, por essa razão, cada vez mais tem sido superada essa distinção entre público e privado, certo? Então, só fazendo essa ressalva, mas, a fins de exposição didática, continua sendo uma ótima, um ótimo mecanismo para que a gente possa, então, alcançar o nosso resultado, tá bom? Bom, então, pessoal, na última aula, nós terminamos ela tratando da situação jurídica do estrangeiro. Então, na última aula, nós abordamos com vocês o regramento específico, ok? Da permanência de não brasileiros no Brasil, ok? Quais são os requisitos, enfim, vimos as modalidades de passaporte, perfeito? Então, ali nós encerramos o estudo do direito internacional público, ok? Bom, já faço uma ressalva para vocês que algumas questões que nós trabalhamos lá no direito internacional público, alguns doutrinadores alocam aqui no direito internacional privado. E aí eu vou dar um exemplo. A própria situação jurídica do estrangeiro, vocês vão pegar alguns autores de direito internacional e eles vão estudar a situação jurídica do estrangeiro dentro de direito internacional privado. Vocês vão ver também que a questão de nacionalidade, né? A nacionalidade que nós vimos lá, o artigo 12 da Constituição Federal, alguns autores também trabalham nacionalidade dentro de direito internacional privado. Bom, eu, apesar de alguma da doutrina em geral fazer essa alocação no direito internacional privado, eu entendo como sendo mais correto e coerente, até mesmo em razão das normas que nós estudamos dentro desses tópicos da nossa disciplina, estudá-los lá no direito internacional público. Porque, veja, a cidadania, ela fala de um direito fundamental, o direito da cidadania, está relacionado a um dos elementos constitutivos do Estado, que é o povo. Então, portanto,
mais correto trabalhar dentro do direito nacional público. Questão da situação jurídica do estrangeiro, também trata ali de direitos fundamentais da pessoa estrangeira que vive em uma outra nação. Então a partir dessa nossa perspectiva, eu entendo correto também trabalhar no direito internacional público. Mas, independente de onde se estuda a condição jurídica do estrangeiro e a cidadania, seja no público, seja no privado, o importante então é que o conteúdo ele foi passado, vocês então têm ali minimamente conhecimento a respeito desses pontos fundamentais da disciplina, perfeito? Bom, então para dar início ao estudo do direito internacional privado, ok? Nós vamos, a partir, logo aqui nessa primeira aula, trabalhar alguns aspectos gerais, alguns conceitos gerais do direito internacional privado, ok? É importante sempre quando nós inauguramos o estudo de uma disciplina, determinado ramo do direito, nós estabelecermos as premissas básicas, estabelecermos, então, os fundamentos. Então, nós vamos começar fazendo a abordagem dos aspectos gerais do direito internacional privado. Bom, e como eu sempre gosto de fazer, né, quem já me acompanha nas minhas aulas, percebe que eu gosto muito de introduzir o conteúdo a partir do conceito. Bom, mas ao passar o conceito, eu ou qualquer outro professor, quando ele trabalha conceito em sala de aula, nas suas falas, a finalidade nossa não é de forma alguma que eu não decore o conceito. Porque o meu objetivo não é que você decore o conceito, e a função da instituição, da faculdade, né, faculdade de Direito, da graduação em Direito, não é que o aluno vire um decorador de conceitos. Porque questões conceituais, por si só, pela simples memorização, são absolutamente desnecessárias. Mas, então, por que motivo é importante o estudo dos conceitos? O estudo dos conceitos, para nós, ele é tido como fundamental porque, a partir dos conceitos, nós podemos identificar alguns elementos essenciais para a compreensão daquele objeto de estudo. Porque, querendo ou não, ao conceituar um objeto de estudo, ao conceituar aquilo que você está estudando, você consegue retirar dali características essenciais do objeto de estudo. E é só por esse motivo, então, que a gente conceitua os ramos do direito e os institutos, para que a gente possa, a partir do conceito, estabelecer um diálogo naquilo que é fundamental para o entendimento da disciplina. Perfeito? Bom, então para a gente começar, dois conceitos que constam aí do nosso material de aula, do meu material de apoio que vocês já devem ter em mãos, ok? Dois conceitos simples, e a partir desses dois conceitos vamos começar então a falar sobre direito nacional privado. O primeiro conceito é de Reichenstein, ele vai dizer o seguinte: o direito internacional privado refere-se às relações jurídicas pertinentes à área do direito privado, com conexão internacional, não sendo aplicáveis às relações de conflito de direito internacional público. Por sua vez, para Haroldo Valadão, o direito internacional privado é o ramo da ciência jurídica que resolve os conflitos de leis no espaço, disciplinando os fatos em conexão no espaço com leis divergentes e autônomas. Então veja que nesses dois conceitos, ok, eles se complementam. Então a gente consegue retirar desses dois conceitos os elementos fundamentais da nossa disciplina. Bom, o primeiro elemento fundamental aí é que o direito internacional privado ele vai tratar, ok, de relações privadas e ele não é aplicável às relações entre estados. Primeira distinção básica. Por quê? Quando a gente estuda o direito nacional público, o pano de fundo, o objeto de estudo nosso no direito nacional público é as relações entre estados e organismos internacionais, não é isso? Já aqui no direito internacional privado, a nossa perspectiva, o nosso olho vai estar voltada para as relações privadas, as relações entre sujeitos, perfeito? Então, por isso que podemos dizer que o estudo do direito internacional privado é o estudo das normas de direito privado que tenham conexão internacional. E mais adiante, o Haroldo Valadão, no conceito dele, complementando o conceito trazido por Reichenstein, ele vai dizer que a finalidade do direito internacional é, então, solucionar conflitos de leis no espaço. E aí consideramos como espaço
a existência de ordenamentos jurídicos diferentes. Perfeito? Bom, isso se dá, pessoal, pelo simples fato de que, cada vez mais, em razão da globalização, nós temos relações jurídicas que extrapolam os limites nacionais. Hoje, com um simples toque no celular, eu tenho acesso ao que está acontecendo na Itália, na Alemanha, em um país do continente africano, na Ásia. Então, com a troca cada vez mais acelerada de informações e com o e-commerce, ou seja, o comércio eletrônico, não existem mais barreiras, não existem mais fronteiras entre que impeça, né, as relações entre sujeitos de nações diferentes, certo? E aí, veja que interessante, nós podemos ter o caso de um brasileiro que mora mora na França e vai para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos ele firma um contrato de compra e venda com um americano de um imóvel localizado aqui no Brasil. Então, imagina, um brasileiro, ele tem uma casa aqui no Brasil, mas ele vive na França, mas ele viaja a negócio para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos ele vai firmar um contrato de compra e venda de um imóvel localizado no Brasil. Então veja que nós temos vários elementos de natureza internacional. Nós temos pelo menos aí 3 países, ou seja, nós temos a pluralidade de países e de ordenamento jurídico, por óbvio. Temos 2 sujeitos de nacionalidades diferentes e temos um objeto que é comercializado, um imóvel, que está localizado num país que não é nem de origem do vendedor e nem do comprador. E como que se resolve essa situação? É aí então que vai entrar o direito internacional privado, ok? Bom, ainda como caráter introdutório, eu queria só também ponderar com vocês uma questão muito importante, e uma questão que a própria doutrina já vem trabalhando. Apesar de, classicamente, majoritariamente, nós denominarmos, né, darmos esse nome à disciplina que nós estamos estudando, direito internacional privado, parte da doutrina faz uma crítica a essa nomenclatura. E que crítica é essa? Veja, parte da doutrina vai dizer o seguinte, que na verdade o direito internacional só existe um, é o direito internacional público. Porque ali, por essência, nós estudamos as regras que regulamentam as relações internacionais entre nações e organismos internacionais. Já o direito internacional privado, ele não tem nada de internacional. E por qual motivo? Porque no direito internacional privado, nós não vamos analisar o conteúdo de normas de natureza internacional. A bem da verdade, quando estudamos o direito internacional, nós estudamos as normas do direito interno. Então olha que interessante. Então a doutrina vai dizer então que o direito internacional nada mais é do que o estudo do direito civil, porém com efeitos relativos a elementos internacionais. Vamos estudar o direito do trabalho e suas relações internacionais. Vamos estudar o direito administrativo, direito civil, direito do consumidor, direito penal. Então veja que o estudo do direito internacional privado nada mais é do que o estudo da legislação interna e seus reflexos, ok, internacionais. Vocês vão entender isso mais adiante quando nós tratarmos dos elementos de conexão. Então veja, portanto, que existe então essa crítica quanto à nomenclatura da disciplina. Bom, mas apesar dessa crítica, nós aqui vamos tratar de direito internacional privado. Mas vocês saibam que, quando falamos em direito internacional privado, nós estamos falando em normas de direito interno. Perfeito? Bom, então, vocês, então, a partir dessa exposição conceitual, puderam perceber que o direito internacional privado nada mais é do que o estudo
perfeito? O estudo das normas de direito interno e seus reflexos quando existir elemento de conexão internacional. Então, a nossa finalidade será, então, analisar a norma a ser aplicada em um caso concreto. Além disso, a nossa finalidade também será verificar qual é a jurisdição adequada ao caso concreto. Porque, além de perguntar qual é o direito aplicado, nós também precisamos responder a segunda indagação. Qual é o juiz competente? E essas questões nós vamos estudar no direito internacional privado. Para a gente então começar a avançar no conteúdo, nós vamos para o próximo tópico da nossa aula. Então, fizemos a exposição com o conceito, vamos tratar agora do objeto. Quando falam qual é o objeto de estudo, então, qual seria o objeto de estudo do direito internacional privado? Bom, antes de eu dizer qual é o objeto de estudo do direito internacional privado, é preciso também que vocês entendam o que se entende por objeto. Bom, quando a gente fala em identificar o objeto da disciplina, nós estamos tratando do elemento essencial dessa disciplina. Quando se faz um estudo de qualquer ramo do direito, esse ramo do direito tem um objeto de estudo. O objeto de estudo é o elemento sobre o qual recai os questionamentos, é sobre o qual recai a reflexão, a pesquisa acadêmica. E aqui no direito internacional, nós também temos um objeto de estudo no direito internacional privado. E qual seria esse objeto de estudo? O objeto de estudo no direito internacional privado, portanto, é o conflito de leis no espaço. Então, o objeto de estudo no direito internacional privado é o conflito de leis no espaço. Então, a bem da verdade, a nossa finalidade aqui é estudar, ok? O conflito de leis no espaço e verificar, diagnosticar, a partir das regras internas, qual é o direito aplicado ao caso concreto. Então veja que interessante. Quando tiver um conflito aparente de normas, em razão do elemento conectivo internacional, a minha resposta para a seguinte indagação, qual o direito a ser aplicado, vai estar na própria legislação interna. Então veja que a própria legislação ela vai indicar o método de resolução de conflito conflito de lei no espaço. Perfeito? Então é o próprio direito interno. Então, a partir dessa compreensão de que o nosso objeto de estudo é o conflito de leis no espaço, a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que o estudo do direito internacional vai se desenvolver em 3 pilares. Primeiro, resolver conflito de leis, como já dito. Segundo, indicar o direito competente para um fato jurisdicional, ou seja, identificar qual a jurisdição aplicada a um caso concreto. E terceiro objetivo, pilar de estudo, ok? Será então indicar o direito aplicável ou adequado a este fato. Jurisdição e direito material aplicado. Identificar o conflito, identificar o direito material aplicado, identificar o direito processual adequado. Essa é a finalidade do estudo do direito internacional, ok? Bom, então a doutrina vai dizer também que a partir dessa perspectiva de que o objeto do direito internacional privado é o estudo de conflito de leis no espaço, ok? A doutrina então organiza 5 temas principais que serão objeto de estudo do direito internacional privado. São 5 temas que estarão dentro desses 3 pilares que eu falei anteriormente. E quais são esses temas? O primeiro tema é o tema da nacionalidade. Bom, como dito anteriormente, a maioria da doutrina trabalha nacionalidade dentro do direito internacional privado, mas nós trabalhamos em direito internacional público, perfeito? Então a nacionalidade, quando nós estudamos lá o artigo 12 da Constituição Federal. Também a doutrina entende que o segundo grande tema de direito internacional privado é a condição jurídica de estrangeiro. Então veja que a condição jurídica de estrangeiro nós também já trabalhamos no direito internacional público, inclusive foi objeto de estudo da nossa última aula, perfeito? Bom, seguindo aí o terceiro grande tema de estudo de direito internacional privado, segundo a doutrina,
é o reconhecimento do direito adquirido, ou seja, o estrangeiro que vive no Brasil e por um tempo ele estabelece relações jurídicas aqui e ele então por exemplo, deportado do país ou ele é expulso do país. A questão toda a se questionar afinal de contas, os direitos, né, os contratos firmados por ele serão preservados, enfim, como que fica a questão do direito adquirido desse estrangeiro, ok? É, são questões aí que a gente vai analisar. E aí, por exemplo, a gente pode dizer a respeito do reconhecimento do casamento de dois franceses domiciliados no Brasil, ok? Então, dois franceses que vivem no Brasil, eles podem se casar aqui no Brasil, ok? Não há nenhum problema quanto a isso. E a questão toda é, eles saindo do Brasil, eles deixam de ser casados, esse casamento é válido lá no país de origem, na França, então perfeitamente, ele é válido, então é um ato jurídico perfeito, consumado, ok? Além disso, pessoal, e esse direito do casamento que eu estou comentando com vocês aqui, ele é um desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana, disposto no artigo 5º da Constituição Federal. Bom, o quarto grande tema trabalhado pela doutrina aqui dentro do direito nacional privado é o conflito de jurisdições, ou seja, buscar identificar, né, qual é a jurisdição competente para cada caso concreto. E aí, para responder essa indagação, nós vamos estudar a competência internacional prevista no CPC dos artigos 21 a 25 do Código de Processo Civil. Inclusive, será objeto de estudo já na aula de hoje, perfeito? E por fim, né, o último grande tema de estudo de direito nacional privado é o conflito de leis, certo? E para solucionar conflitos de leis, nós temos então a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Entre os artigos 7 e 19, nós vamos encontrar ali quais são os métodos de resolução do conflito entre leis, quando presente elementos de conexão internacional. Perfeito? Bom, feita então a exposição do conceito, identificado o objeto de estudo do direito nacional privado, precisamos agora avançar para um terceiro tópico de estudo, que é o objetivo do direito internacional privado. Então veja que, quando falamos em objeto, nós estamos falando sobre o elemento essencial sobre o qual recai o estudo da academia a respeito daquele ramo do direito. Já quando nós falamos em objetivo, o questionamento é: para que serve esse estudo? Porque veja, todo estudo científico precisa ter uma finalidade, não é mesmo? Então, eu identifico o objeto do estudo e identifico o objetivo. Bom, eu estou estudando isso. E quando eu falo em objetivo, eu estou dizendo, para que eu estudo isso? Percebam que são questões diferentes. Bom, então o objetivo do direito internacional privado, certo? É indagar qual o vínculo mais significativo para uma relação jurídica com conexão internacional. Ou seja, a finalidade do direito nacional privado, então, é verificar qual norma jurídica deve ser aplicada no caso concreto, a partir dos elementos de conexão. Ok? Bom, desse modo, a gente pode estabelecer um organograma que está contido no material de apoio de vocês. Esse organograma ele é composto ali de dois elementos, um fato, um elemento de conexão e a presença do direito nacional privado. Bom, o fato é a pluralidade de estados e de legislações. Então, se eu tenho um indivíduo que mora em um país, nacional de um país, e que estabelece relações jurídicas com o indivíduo que mora em outro país, relação jurídica aí até a distância, feito um contrato eletrônico, por exemplo. Enfim, eles nem presencialmente estão para assinar o contrato, mas é possível essa relação jurídica. Aí, além dessa pluralidade de agentes, de sujeitos e legislações, eu tenho a movimentação de pessoas, bens e serviços. Ou seja, eu tenho uma relação jurídica de troca de bem por pagamento, enfim. Então veja que a soma desses dois elementos vai desaguar, então, na incidência do direito internacional privado. Perfeito? Bom, seguindo aí, então, nós fizemos a análise do conceito, vimos o objeto, vimos o objetivo, e agora resta-nos também trabalhar com vocês as fontes do direito internacional privado. Bom,
O que nós entendemos por fonte? Quando falo em fonte, o que vem à sua memória? Eu gosto sempre de utilizar a analogia da fonte de água. Veja que a fonte, ela é o quê? Ela é a origem. Fonte, ela é o lugar de nascimento, o lugar em que se origina, ok? Aquela queda d'água, enfim, aquele rio. Então, veja, a fonte, ela significa para nós origem, início, perfeito? Então, aqui, transportando isso para dentro do direito, nós podemos dizer que as fontes do direito nacional privado, são, na verdade, elementos de origem, fundantes da norma de direito internacional privado. São as normas, são então os elementos originadores, ok, da norma de direito internacional privado. E aí, quando a gente fala em fontes de direito internacional privado, a doutrina costuma classificar as fontes em fontes materiais e fontes formais. Ok? Bom, as fontes materiais de direito internacional privado, elas são representadas pelos fatores econômicos, sociológicos, políticos, ok? Pela religião, por todo o complexo de fatores que formam a cultura, a base de uma determinada sociedade, certo? Então esses fatores materiais, eles vão ilustrar a edição das normas. São essas fontes materiais que vão indicar qual sentido as normas serão criadas. E também é a partir das fontes materiais que se iluminam as soluções de conflitos dentro de determinada sociedade. E aí eu trago como exemplo, imagine uma nação que tenha como religião oficial o cristianismo, né, o catolicismo. Perceba então que esse elemento, ele obrigatoriamente vai estar inserido na edição de leis, porque é um valor que fundamenta essa sociedade. É um valor que fundamenta esse Estado enquanto ente jurídico. Então percebam que essas são as fontes materiais. Essas fontes materiais, a doutrina também as chama, as conceitua como fontes de inspiração. Fontes de inspiração. Perfeito? Seguindo, além das fontes materiais, nós temos as fontes formais do direito internacional privado. E as fontes formais nada mais são do que as regras jurídicas, ok? Editadas através de um processo legislativo próprio. Além das regras positivadas, também são fontes formais do direito internacional privado, os costumes, a analogia e os princípios gerais do direito. E isso você vai encontrar lá na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. A Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro diz que o juiz, ao apreciar a causa, levará em conta os costumes, analogias, os princípios gerais do direito, bem comum. Então veja que são fontes formais de direito internacional privado. As leis, ok? Os costumes, a analogia, os princípios gerais do direito são fontes de direito internacional privado. E aí a doutrina denomina essas fontes formais também de fontes de vigência do direito. São elas que darão aplicação ao direito. As leis estão relacionadas à aplicação do direito, percebe? Os costumes também serão levados em conta quando da aplicação num caso concreto do direito. A analogia será levada em consideração enquanto método interpretativo, enquanto método de exegese da aplicação do direito no caso concreto. Okay? E os princípios gerais do direito vão orientar o jurista, o juiz, para a correta aplicação do direito no caso concreto. Por isso, são chamados de fontes de vigência do direito. Perfeito? Bom, então essa é a divisão de fontes materiais e fontes formais. Bom, então além dessa divisão em fontes materiais e fontes formais, a doutrina faz uma classificação das normas de direito internacional. Perfeito? Uma classificação
das normas de direito internacional. Então, as fontes do direito internacional, ok? Dentro da classificação, nós vamos ter fontes internas e vamos ter fontes externas de direito internacional privado. O que seriam as fontes internas? As fontes internas seriam nada mais, nada menos do que as leis editadas pelo Congresso. São os documentos legislativos editados através de um processo legislativo previsto em lei. São as normas de direito internacional privado interno. E aí, vou trazer alguns exemplos para vocês. São fontes do direito internacional privado interno a Constituição Federal, como não poderia deixar de ser. A Constituição Federal está, então, no topo do nosso ordenamento jurídico, que estabelece as premissas básicas de formação do Estado, e é a partir da Constituição Federal que deve se dar a aplicação e a interpretação de todo o direito infraconstitucional, né? A partir daquela perspectiva de neoconstitucionalismo, ok? O neoconstitucionalismo marcado na época do pós-positivismo jurídico. Então, a Constituição Federal ela é uma das fontes internas de direito internacional privado, porque, afinal de contas, ela é o alicerce de toda a organização jurídica de um determinado Estado. Perfeito? Bom, a gente pode editar para vocês aí o artigo 5º, ok? Artigo 5º, inciso 31 da Constituição Federal, que vai tratar aí a respeito dos direitos no âmbito internacional. E também na Constituição Federal o artigo 12, que vai tratar da nacionalidade, objeto já de comentado em aulas anteriores. Então vamos encontrar também no artigo 102, inciso 1, a linha G da Constituição Federal, certo? A competência do STF para, artigo 102, inciso 1, a linha G, ok? Competência do STF para a extradição, realização de extradição solicitada por um país estrangeiro. Então, a Constituição Federal ela prevê a possibilidade de extradição do estrangeiro, e nós vimos isso na aula anterior, quais são os requisitos de extradição quando estudamos a condição jurídica do estrangeiro. E a Constituição diz que é competência do STF o julgamento do processo de extradição, ok? Competência do STF, conforme dispõe o artigo 102, inciso 1, a linha G. Também, como fonte interna de direito constitucional privado, pode, citando ainda a Constituição, citar aí o artigo 105, inciso 1, a linha I da Constituição Federal, que fala da competência do STJ para homologação de sentenças estrangeiras. Artigo 105, inciso 1, a linha I do STJ, a competência para homologação de sentenças estrangeiras. Além disso, nós temos o artigo 109, nos incisos 2, 3, 5 e 10, a competência para julgamento, né, da Justiça Federal de elementos de conexão com o direito internacional. Então, veja tudo aqui, falando somente da Constituição Federal. Ainda dando exemplo de fontes internas do direito internacional privado, nós temos as normas infraconstitucionais. O que são as normas infraconstitucionais? As leis ordinárias, ok? Toda legislação infraconstitucional. E aí, Código Civil, Código de Processo Civil, Código do Consumidor, perfeito? Além disso, os microsistemas, né, se enquadram aí dentro daquilo que a gente chama de normas infraconstitucionais. Normas estas que precisam ser interpretadas à luz da Constituição. E aí, trazendo mais um exemplo de norma interna, enquanto uma fonte interna de direito constitucional privado, eu posso citar para vocês a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que será objeto de estudo nosso, inclusive, na próxima aula. A Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, do artigo 7º ao artigo 19, vão dispor ali das regras, ok? Quanto à aplicação do direito material diante a existência de um elemento de conexão internacional. Perfeito? Bom, além disso, nós temos o Código Civil como uma fonte interna
de direito internacional privado. Código Civil, e aí trago a exemplo, dentre vários outros dispositivos presentes no Código Civil, o artigo 70, que trata do domicílio, né, o conceito de domicílio. O artigo 70 do Código Civil vai conceituar o que é domicílio. E para que é interessante saber o que é domicílio no direito nacional privado? Porque o domicílio será levado em consideração, por exemplo, a fixação da competência. Percebe então que o domicílio será levado em consideração para a fixação de competência jurisdicional. Então é importante nós sabermos o conceito de domicílio no direito civil. Bom, além disso, nós vamos encontrar também, aí, seguindo os exemplos de norma de direito nacional privado interno, no Código de Processo Civil, a competência internacional disposta dos artigos 21 a 25 do CPC, que nós vamos analisar ainda hoje. O CPC dos artigos 21 a 25 traz ali uma série de disposições relacionadas à aplicação, à jurisdição brasileira em casos com conexão internacional. Por fim, eu posso citar para vocês também o procedimento de homologação de sentenças estrangeiras, previsto agora no CPC, dos artigos 483 e 484. Então, esses são alguns exemplos de normas internas que constituem esse plexo de fontes internas do direito internacional privado. Perfeito? Bom, além das fontes internas do direito internacional privado, nós vamos também ter as fontes externas de direito internacional privado. E essas fontes externas de direito internacional privado nada mais são do que os tratados internacionais. Os tratados nada mais são do que acordos firmados entre dois ou mais estados, visando a consecução de um objetivo ou o estabelecimento de normas de condutas nas suas múltiplas relações. Então, veja que o tratado internacional, aquilo que nós já estudamos, inclusive lá em direito internacional público, também será uma fonte de direito internacional privado. Mas veja só que interessante, os tratados aqui no direito internacional privado serão uma fonte subsidiária, ou seja, primeiramente o que se observa são as fontes formais, ok? As fontes formais e as fontes internas de direito internacional privado. A lei, a Constituição e, subsidiariamente, os tratados vão nos orientar. Eu dou um exemplo. Vamos supor que eu tenho um tratado de direito internacional entre Brasil, Uruguai e Argentina. Vamos supor que nesse tratado, esses países decidam sobre a isenção de imposto sobre a exportação de produtos desses países. Certo? Então vamos imaginar que eu tenha, num caso concreto, a discussão sobre a incidência ou não de um tributo a respeito de uma comercialização feita entre empresas desses dois países. Imagina essa situação. Veja, a norma de direito nacional interno, ela impõe, no Código Tributário Nacional, a cobrança de tributos, em razão, com que tenham por fato gerador aí, certo? A venda de produtos ao exterior, imposto de exportação. Mas veja, apesar do Código Tributário Nacional prever a incidência desse tributo nessa operação comercial, eu tenho um tratado internacional de comércio que exime essa obrigação tributária. E eu pergunto a vocês, o que nós vamos observar? A norma ou o tratado internacional? Nós vamos analisar o tratado internacional. Por quê? Porque ele, a partir do critério da especificidade, ele é pelo critério, na verdade, cronológico e da especialidade. Porque, veja, o tratado ele é posterior ao Código Tributário Nacional. E, além disso, ele é específico para as relações jurídicas entre esses três países, entre as empresas desses países. Logo, para solucionar esse conflito existente, eu vou me socorrer do tratado. Então, veja que ele é suplementar quando a norma de direito internacional interno não dispor a respeito daquela questão. Perfeito? Bom, ainda sobre fontes do direito nacional privado, eu comentei lá em cima, né, com vocês, anteriormente, que os costumes, os princípios e a jurisprudência
compõem o plexo de fontes formais do direito internacional. Então, só a título de conceituação, exposição, ainda que singela para vocês, entender o que é considerado como costumes, como princípios e como jurisprudência. Então, os costumes, eles consistem na prática geral e aceita como um direito não escrito, ou seja, então o costume é a prática reiterada, okay, que é aceita espontaneamente como um direito não positivado. E aí os costumes, eles orientam as relações jurídicas, perfeito? E aí são elementos básicos para a identificação da existência ou não de um costume, ok? 3 elementos. O primeiro elemento é a espontaneidade. Você saber se existe ou não um costume aplicável a uma determinada relação jurídica, primeiro você tem que ver a espontaneidade. Ou seja, há espontaneidade entre os envolvidos naquela relação jurídica para se sujeitar a um determinado costume? Se sim, ok. Segundo, a reiteração, ou seja, a prática reiterada daquela conduta. Ok? E seguindo a aceitação pelos outros estados. Então, o costume de direito internacional, ele deve ser aceito pelos outros estados. Bom, ele dá um exemplo de um costume nosso aqui no direito brasileiro, aqui no direito brasileiro, direito interno. A figura do cheque predatado. Olha que interessante como o costume, ele vai moldar, né, a forma de aplicação da norma jurídica. Veja, não existe legalmente a figura do cheque predatado, porque o cheque nada mais é ordem de pagamento à vista. Então você passou um cheque para alguém, a pessoa pode amanhã descontar esse cheque na sua conta. Mas a figura do cheque predatado surgiu em razão do costume comercial. E o costume alterou a jurisprudência. E hoje em dia existem inclusive julgados dizendo que da má fé do indivíduo que porta o cheque apresentar o cheque antes da data pré-datada. Veja que interessante. Legalmente, esse cheque pode ser apresentado no dia seguinte, mas os costumes moldaram aí, né, a forma de aplicação do direito. Então veja, é uma conduta que é espontânea, as pessoas que se sujeitam a esse costume, é reiterado e é tido hoje como praticamente uma norma do comércio em geral. E, falando em direito nacional privado, esse costume tem que ser aceito pelos estados. Menos costume. Então, para eu invocar um costume numa relação jurídica com um indivíduo da Alemanha, esse costume tem que ser costume aqui, como também tem que ser costume na Alemanha. Perfeito? Bom, também, além dos costumes, nós temos os princípios, como fontes formais de direito nacional privado. Princípios, então, são aqueles que decorrem dos próprios fundamentos do ordenamento jurídico, ou seja, são aqueles que fundam, que estabelecem as premissas essenciais do ordenamento jurídico. Okay? Eles, via de regra, se encontram previstos de forma implícita nas leis brasileiras. Aí eu trago o exemplo do artigo 5º, caput, que trata do direito da igualdade. Veja que existe o princípio da igualdade, está previsto na Constituição Federal. Então, num contrato firmado um brasileiro com um italiano, numa eventual ação judicial a ser decidida aqui no Brasil, o juiz deverá observar o princípio da igualdade. O juiz não vai ter que prevalecer o brasileiro em detrimento do italiano, porque eles, dentro daquela relação contratual, eles são iguais. Perceba então que os princípios também são fontes aí de interpretação, então são fontes formais do direito nacional privado. E por fim, a jurisprudência. Então a jurisprudência, né, aí eu trago uma citação, né, de acordo com Del Olmo, a jurisprudência está se constituindo em verdadeira fonte do direito nacional privado, diante do intenso intercâmbio entre pessoas de diferentes países, firmando negócios, unidos por meio de casamentos, contratando pacotes turísticos e interagindo com pessoas das mais diversas nacionalidades, o que tem ocasionado o surgimento de litígios entre pessoas regidas por legislações diversas. As decisões a respeito de tais litígios, até pela natural semelhança decisória em casos análogos, dado que muitos conflitos se repetem, acabam ensejando valiosos precedentes para o julgador. Então, a quantidade significativa de decisões semelhantes forma aquilo que a gente chama de jurisprudência, que também apresenta-se como uma fonte de direito internacional privado. Perfeito? Bom, no próximo vídeo nós voltamos, então, fazendo estudo da competência internacional, ok, previsto no CPC, comentando do artigo 21 até o artigo 25. Até logo.